Eu sei que em algum momento você já pensou em deixar de ser você para agradar alguém. Isso também acontece quando estamos escrevendo uma história. Às vezes a vontade de que sua história seja querida por tantos leitores é tão grande que gera uma insegurança que te deixa dividido entre dois caminhos. Seguir a sua ideia original e seguir rumos que vai tornar a sua história mais atraente só porque alguém disse isso. Eu sei, tá difícil. Num cenário onde temos leitores cada vez menos tolerantes para guardar uma recompensa, fica complicado desenvolver uma história que exija atenção, paciência e tempo. Mas aí me veio uma pergunta: deveria eu, como autora, mudar o rumo da minha história só para agradar esse público? Porque eu já escutei mais de uma vez o seguinte: se eu não sou uma autora conhecida, ninguém vai querer investir tempo na minha história. Por isso eu tenho que criar um primeiro capítulo dopaminérgico, para depois investir numa primeira página dopaminérgica, para ter mega ultra primeiro parágrafo dopaminérgico. Porque se eu não fisgar a atenção logo na primeira linha, os leitores simplesmente não terão saco para avançar para a próxima frase. E eu já consumi muito conteúdo a respeito disso e, sinceramente, eu fiquei bastante segura. Porque fiquei pensando, do que adianta eu estar escrevendo o capítulo 10 se as pessoas já vão me dar um não logo no primeiro capítulo? E eu fiquei refletindo sobre isso e me fez levar lá pro início de tudo. Por que eu estou escrevendo uma história? É óbvio que compartilhar interesses, principalmente ideias que saíram da sua cabeça, é algo muito satisfatório. Mas acho que a gente também precisa de uma certa autonomia, sabe? Do tipo, querer escrever uma história que eu mesma queira ler. Como se eu fosse na estante de uma livraria, lesse um trecho do meu próprio livro e se interessasse por ele. Mas para que isso aconteça, primeiro eu preciso conhecer que tipo de história eu gostaria de ler. E eu sei, existem muitos livros e muitos experts na área que dão várias dicas sobre fórmulas de como criar uma história envolvente. Mas, sendo bem sincera, a conclusão que eu cheguei é: leia mais. Leia livros que fazem seus olhos brilharem e não somente isso, estude esses livros. Como aquele autor conseguiu te passar a sensação que você está sentindo? Eu diria que é uma leitura consciente. Toda vez que uma emoção é provocada em mim, eu paro e analiso como o autor conseguiu isso. E um autor que sabe trabalhar muito bem isso é o Martin. A cada capítulo que eu avanço, eu sinto que o clímax fica mais forte. E tem momentos que eu sinto repulsa, tem momentos que eu sinto aflição, tem momentos que eu sinto nojo. Dificilmente eu me sinto tranquila. Então acho que esse é o grande desafio. É onde nós devemos gastar grande parte da nossa energia. Como escrever uma história tão boa para mim mesma? E aí, se você é capaz de sentir algo enquanto ainda escreve, as chances de você conseguir transmitir isso para o seu leitor são muito mais altas. Afinal, histórias servem para ser vividas, não somente lidas. E para passar um pouco de raiva também, confesso.